A China protocolou na ONU um plano surreal para erguer uma base fixa em solo marciano. Não é apenas teoria. O prazo é 2038. E o choque é que a missão não começa com humanos. O ponto de partida é algo completamente diferente de tudo que você imagina. Mas como levantar uma estrutura em outro mundo, sem levar nenhum astronauta para o canteiro de obras? A estratégia tem 3 etapas, e o pontapé inicial será em 2028, com a missão Tianwen-3. Ela vai perfurar 2 metros do solo de Marte, indo mais fundo do que qualquer outra sonda na história. A meta é caçar depósitos de gelo e colocar protótipos de robôs para trabalhar sob pressão. Esse teste vai confirmar se o terreno é firme o suficiente para suportar uma civilização inteira. Se os dados forem positivos, eles avançam para o próximo nível dessa jornada épica. Na segunda fase, em 2038, começa a era da construção puramente robótica. Durante 10 anos seguidos, máquinas vão ralar sem parar na escuridão congelante do planeta vermelho. Elas serão responsáveis por fabricar oxigênio, água potável e gerar toda a energia necessária. Só quando a casa estiver pronta, por volta de 2050, é que os humanos finalmente chegam. Os chineses batizaram isso de modelo de herança. Ninguém chega lá para ser um operário exausto. Eles desembarcam como herdeiros, tomando posse de um mundo que já está em pleno funcionamento. Agora você deve estar pensando: por que não enviar pessoas logo no primeiro voo? Tudo se resume a uma questão de capacidade técnica e, claro, muito dinheiro. Cada quilo enviado para Marte custa a bagatela de $100 mil. Por essa razão, Marte precisa oferecer absolutamente tudo o que o ser humano exige para sobreviver. E para que esse milagre aconteça, as máquinas precisam chegar e preparar o terreno primeiro. Só que construir do zero num lugar onde ninguém nunca pisou exige mais do que um bom projeto. É necessário encontrar o ponto perfeito. E é por isso que a sondagem de 2028 é decisiva. Atualmente, a China está avaliando dezenas de locais de pouso em potencial por todo o planeta. Mas de todas as opções, apenas 3 pontos são fortes candidatos para o que vem por aí. Escolher o endereço em Marte não é como armar uma barraca. As exigências são brutais. O terreno precisa ser plano para evitar que os robôs tombem durante o processo de montagem. A altitude deve ser exata para que a atmosfera tenha a densidade ideal para um pouso seguro. E o mais crucial de tudo é estar posicionado exatamente sobre depósitos de gelo subterrâneos. Sem água, não existe oxigênio, combustível de foguete ou base. Fim de papo. É justamente isso que a Tianwen-3 vai tentar validar quando chegar ao destino. Ao pousar em 2028, ela vai medir se o gelo está realmente lá embaixo. Vai verificar a profundidade e se o solo é estável o bastante para aguentar o peso das estruturas. Se o resultado for não, a base robótica de 2038 vira fumaça. E tem mais. A Tianwen-3 também leva um robô de 6 pernas e um pequeno helicóptero de exploração. Eles são os protótipos reais das máquinas que vão, um dia, levantar as paredes da colônia. O grande desafio é provar que esses equipamentos conseguem sobreviver por conta própria. Isso porque operar qualquer tecnologia em Marte esbarra num problema técnico gigantesco. Há um atraso de 20 minutos na comunicação entre a Terra e Marte em cada sentido. Isso significa que se um robô atolar, a base na Terra só saberá 20 minutos depois. Para enviar o comando de volta são mais 20, totalizando 40 minutos de espera angustiante. Num ambiente de obra, isso é uma eternidade. Por isso, as máquinas não podem esperar ordens. Elas precisam detectar falhas, tomar decisões críticas e consertar tudo sozinhas. O futuro inteiro depende do que aquela broca vai encontrar em 2028. Se os testes forem um sucesso, a construção pesada começa com materiais totalmente inesperados. Afinal, o segredo que ninguém te conta é que a poeira marciana pode ser mais resistente que o aço. Imaginem que essa sondagem seja um sucesso total. O que vem a seguir é surreal. 4 tipos de robôs entram em ação. As escavadeiras assumem o trabalho pesado, abrindo os alicerces na força bruta, minerando o gelo escondido no subsolo e perfurando os poços para as unidades nucleares. Impressoras 3D pegam o solo bruto de Marte, processam tudo e cospem estruturas camada por camada. Os montadores cuidam da parte interna, selando as portas para garantir o vácuo absoluto, puxando toda a fiação elétrica e encaixando componentes com uma precisão robótica impecável. Já os robôs de logística mantêm o fluxo constante, levando materiais da mineração para impressão e montagem. Mas antes de saírem da Terra, essa galera toda treina pesado em ambientes de realidade virtual. Os engenheiros criam um clone digital perfeito do local do pouso, usando os dados da Tianwen-3. Dentro dessa simulação,
Os robôs praticam a construção milhões de vezes até atingirem a perfeição. Quando tocam o solo marciano, eles já conhecem cada pedrinha, cada inclinação e cada medida de cor. Todas as peças chegam com códigos de barras para um posicionamento com precisão de milímetros. Se o robô pifar, os outros detectam a falha e se ajustam sozinhos na hora. É a base se construindo sozinha, sem um único humano por perto. Só que até os robôs mais avançados do mundo são inúteis sem um detalhe crítico. Para essa base sobreviver às noites congelantes e às tempestades de poeira que duram meses, ela precisa de um sistema de energia que simplesmente nunca se apague. A primeiríssima missão dos robôs ao pousar não é perfurar e nem começar a construir. É instalar os painéis solares. Faz todo sentido, já que eles são leves, dobráveis, e Marte recebe luz solar, cerca de 43% do que temos na Terra num dia limpo. Para as primeiras semanas de operação, essa é a escolha mais lógica que existe. Mas Marte guarda um problema que nenhum conjunto solar consegue resolver sozinha: as terríveis tempestades de poeira. Em 2018, uma tempestade global engoliu Marte e bloqueou a luz do Sol por meses a fio. O rover Opportunity da NASA, que operava há 15 anos, apagou de vez. Suas baterias nunca mais voltaram. Para uma base de construção robótica que precisa ralar 10 anos sem parar, esse risco é inaceitável. Por isso, a estratégia da China não depende apenas da energia solar. A base conta com um reator de fissão nuclear compacto. Os dois sistemas se completam perfeitamente. Os painéis solares seguram o tranco enquanto o céu está limpo. O reator mantém tudo aceso quando a poeira sobe, mas a energia é só metade do problemão. Mesmo com luz e calor, a base está num planeta sem ar para respirar, sem água potável e sem combustível para voltar para casa. Esse é o próximo grande desafio. A solução é uma fábrica projetada para sobreviver com o que a Terra oferece, transformando os recursos de Marte exatamente no que os humanos precisarão para viver. Ela funciona com duas coisas que Marte tem de sobra: sua atmosfera, que é 95% gás carbônico, e o gelo que as escavadeiras tiram do solo. Se liguem como a mágica acontece. Primeiro, os robôs comprimem o gás carbônico da atmosfera e misturam com o hidrogênio tirado do gelo num reator fervendo. Essa reação de Sabatier gera duas coisas: gás metano para combustível de foguete e água como subproduto. Depois, uma corrente elétrica separa essa água em hidrogênio e oxigênio novamente. O hidrogênio é reciclado para fabricar mais combustível, enquanto o oxigênio é resfriado e armazenado. Quando os primeiros humanos pousarem em 2050, a base já terá estocado milhares de toneladas de metano e oxigênio líquido. O kit completo para a viagem de volta estará prontinho, só esperando o embarque. Então, voltando àquela pergunta: como é que a poeira de Marte consegue ser mais resistente que o aço? Cientistas descobriram que derreter o solo de Marte a 1500 graus Celsius revela algo surreal. Ao transformar esse material em fios finíssimos, surge uma fibra com uma resistência de 1320 megapascals. Isso é basicamente o triplo da força do aço usado nas grandes construções da Terra. Aquela poeira que soterra nossos robôs há décadas é, na verdade, uma das matérias-primas mais poderosas e resistentes de todo o sistema solar. As máquinas vão utilizar essas fibras para blindar um tipo de concreto de enxofre. Elas extraem o enxofre do solo, derretem a meros 140 graus, misturam tudo e moldam a estrutura. O segredo desse concreto marciano é que ele não precisa de uma gota de água para secar. Ele endurece em poucas horas e fica ainda mais indestrutível no frio extremo de Marte. Os testes no vácuo total continuam, mas os dados iniciais mostram que a ideia é genial. Pode ser o recurso estrutural mais eficiente já encontrado em solo alienígena. Uma base comum seria estraçalhada por radiação e meteoritos em questão de semanas. Em vez disso, o abrigo vai parecer um conjunto de montanhas artificiais imensas. Paredes com metros de espessura vão servir de escudo contra os raios cósmicos mortais. No interior, haverá módulos flexíveis que os robôs envolvem com cascas pesadas, concreto de Marte para segurar o calor e barrar o vácuo externo. Nenhuma mão humana vai tocar nesses muros até que a obra esteja finalizada. A base se monta sozinha, de forma modular, blindada e pronta para a expansão. Mas se já temos tudo isso nas mãos, o que nos impede de decolar amanhã? Marte. O próprio planeta vermelho é o nosso maior obstáculo. Aquele ambiente tenta aniquilar essas máquinas a cada segundo de operação. E hoje, 3 abismos de engenharia ainda nos separam do sucesso total. O primeiro grande pesadelo é o congelamento profundo, com médias de 80 graus Fahrenheit negativos,
Qualquer lubrificante comum vira pedra instantaneamente. Os circuitos fritam com o choque térmico entre o dia e a noite. Isso significa que cada motor, engrenagem ou junta robótica precisa ser reinventada para sobreviver a esse castigo. O segundo desafio é a loteria do gelo subterrâneo. Já temos certeza de que existe água congelada lá. Os satélites confirmaram tudo. A dúvida cruel é se ela está acessível para uma mineração em escala industrial. Mesmo sabendo que o gelo está lá, a profundidade e a dureza são incógnitas perigosas. Se ele estiver fundo demais para as brocas, toda a corrente de produção se quebra. Você pode ter os melhores robôs do mundo e ainda assim ficar sem o insumo vital. Mas o terror supremo não é o frio, nem mesmo a escassez de gelo. É o que acontece no momento exato em que algo dá errado. Se um braço trava, um parafuso espana ou a impressora 3D entope num ponto crítico, o sistema autônomo tem só uma chance de resolver o caos com as ferramentas que restarem. Sem peças novas vindo da Terra e sem ninguém para apertar o botão de socorro. E é exatamente aqui que mora o perigo real. Estamos apostando uma década de obras em outro mundo, num sistema de reparo nunca testado nessa escala. Agora, imagine que saltamos no tempo até o ano 2048. Pela primeira vez em bilhões de anos, Marte respira. Luzes acesas e corredores pressurizados. Nas entranhas da base, sensores vigiam o oxigênio que vem subindo há anos sem parar. Os robôs continuam lá, mas o tempo das grandes construções ficou para trás. Agora eles apenas patrulham os setores e limpam a poeira das instalações. E dar aquela conferida básica nos tanques de combustível. Durante 10 longos anos, nenhum único coração humano pulsou nesse planeta deserto. Absolutamente ninguém respirou esse ar rarefeito ou sequer ousou pisar nesses corredores vazios. Mas a base, ela está viva por nós. Aconchegante, estocada até o teto e só esperando a nossa chegada triunfal. E aí chegamos no ano 2050, aquele marco épico que vai ficar gravado nos livros de história para todo sempre. Quando as primeiras naves tocarem o solo, esqueça tudo o que você sabe sobre as missões Apollo. A vibe vai ser outra, muito mais avançada. Essa tripulação não vai precisar de nenhum desespero ou correria para sobreviver logo na primeira noite. Nada de corrida maluca contra o relógio para ligar o suporte de vida, antes que o oxigênio acabe de vez. Eles só precisam entrar, bater o interruptor e pronto. As luzes já estão brilhando no máximo para recebê-los. As máquinas se tornam as guardiãs silenciosas da humanidade, prontas para servir aqueles que elas tanto esperaram. É exatamente nessa virada de jogo monumental que a China está apostando todas as suas fichas na nova corrida espacial. Conquistar Marte não é sobre fincar uma bandeira. O verdadeiro segredo é preparar o terreno antes de qualquer coisa. O plano é deixar tudo no jeito, totalmente habitável, antes mesmo da galera decolar aqui da Terra. Se a China conseguir emplacar essa estratégia, o planeta vermelho vai virar o molde perfeito para o futuro da nossa espécie. O grande desafio não é apenas pousar em Marte, mas sim dominar a arte de construir algo sólido por lá sem ajuda externa. E quem desvendar como erguer prédios sem levar material da Terra, vai literalmente redefinir os limites do que é possível. Essa lógica marciana traz impactos brutais que vão mudar completamente a vida aqui mesmo, na nossa Terra. Aquela mesma tecnologia de impressão 3D que usa poeira de Marte pode criar moradias ultra sustentáveis em qualquer lugar. Estamos falando de erguer casas no meio de desertos isolados, ou até bases de pesquisa avançadas no fundo do oceano. Ou quem sabe abrigos de emergência em zonas de desastre, onde nem estrada existe mais para o socorro chegar. Estamos indo direto para um futuro onde construir não depende mais de gigantescas e complexas correntes de suprimento. Basta ter a matéria-prima bruta no local e máquinas com inteligência de sobra para saber exatamente o que fazer. A sonda de perfuração de 2028 já está no gatilho, prontinha para o lançamento oficial rumo ao desconhecido. A China quer ser a primeira nação a levantar uma base fora do planeta que seja totalmente independente da nossa querida Terra. A pergunta que não quer calar é: quando os robôs terminarem todo o serviço pesado, a gente vai ter coragem de se mudar? E aí, qual é a sua opinião? Você acha que esse modelo de herança tecnológica é o caminho certo para domar Marte? Ou será que apostar todas as fichas em construções autônomas é um risco alto demais? Conta tudo pra gente nos comentários. Se inscreve logo no Megabuilds para não perder os detalhes das obras de engenharia mais insanas e ambiciosas do planeta. Valeu demais por acompanhar a gente até aqui e até a próxima!